Boa tarde. É um prazer estar aqui, prestigiando essa sexta edição de um evento tão importante, um evento que coloca Curitiba no mapa das ações pró-vida em nível nacional. E nada melhor do que a gente refletir, conversar um pouquinho a respeito hoje de uma encíclica tão pouco conhecida pela Igreja, por nós, leigos, né? A Humanae Vitae. Quem aqui nunca ouviu falar a respeito dessa encíclica? E quem nunca leu a encíclica? É um documento precioso que eu acho que a gente precisa de momentos como esse que estamos tendo agora para conhecer esse tesouro que a Igreja nos legou no século XX. A minha colaboração hoje, ela não vai ser na esfera moral ou mesmo teológica, porque não preciso nem falar, há pessoas muito mais qualificadas do que eu para reportar esses itens para vocês. Mas eu queria, e eu imagino que tenha sido a ideia de quem planejou esse evento, que a minha participação aqui ela vai ser muito mais introdutória do que qualquer outra coisa. Eu quero falar sobre o momento que o mundo vivia quando a Humanae Vitae foi apresentada à humanidade. Então, tem muito de história e não muito de religião, mas é interessante a gente perceber como igreja mesmo, como o Papa ele representou uma voz profética da Igreja perante o mundo no século XX. Do mesmo jeito que a gente lê na Bíblia que os profetas falavam aquilo que era a verdade defendida por Deus, né? A verdade que provinha de Deus, e eles eram atacados, tanto assim aconteceu no século XX com a Igreja ao publicar essa encíclica. Sem mais delongas, eu vou começar já a apresentação, porque eu sei que vai ser corrido, né? A gente tem muita informação para passar no dia de hoje. Então, eu coloco justamente no título, Humanae Vitae, melhorou, né? A voz profética da Igreja no século XX. Começa falando da década de 60, né? O que aconteceu, o que entrou em voga, em uso na década de 60? Esse comprimidinho aí, ó, a pílula anticoncepcional. Pela primeira vez, você tem uma possibilidade muito mais segura do que antes de você controlar o seu ciclo reprodutivo e tirar da jogada, tirar do ato sexual a possibilidade de procriação, né? O ato, ele não era mais procriativo. Você poderia escolher manter uma relação sexual e não se preocupar com as consequências desse ato, né? Você poderia legar a pílula, a responsabilidade de você não ter filho. E como que aconteceu isso? Será que inventaram a pílula do nada? O que isso gerou na sociedade? Como era a sociedade? Como foi preparada a sociedade que abraçou a pílula? É o que eu vou tentar mostrar para vocês nessa primeira parte da apresentação. Então eu começo a falar da famigerada Escola de Frankfurt, de novo, né? Todo mundo sempre fala, parece que todos os problemas a gente sempre volta para a Escola de Frankfurt. Pois bem, houve uma perseguição por parte dos nazistas na Alemanha na década de 30, e todos os teóricos da Escola de Frankfurt, que é essa escola que pensa o marxismo para além das questões econômicas e das questões políticas, ele pensa o marxismo numa chave de interpretação e de operação que é cultural. Então, o marxismo ele não iria ser alcançado através de greves de sindicatos, através da tomada de poder, através do exército, nada disso. Ele seria alcançado através de um trabalho de natureza intelectual. E todos esses teóricos que pensavam, que devotavam o seu tempo e a sua vida
a pensar a escola de Frankfurt, eles precisam sair da Alemanha, a pensar o marxismo, eles precisam sair da Alemanha, que é a cidade de Frankfurt, né? Saem fugidos de lá e vão para a América, vão para os Estados Unidos. Não vou citar todos, mas eu fiz assim uma escolha dos 3 principais que mais ajudaram a fomentar esse debate. Primeiro, Max Horkheimer. Ele vai para a Columbia University, que é aqui em Nova York, costa leste dos Estados Unidos. Lá ele acaba sendo um diretor de um instituto. O instituto é como se fosse transportado para Nova York. Ele continua sendo o diretor de um instituto lá. Ele escreveu um livro, não é muito grande não, mas um livreto, uma obra importantíssima para a gente entender a escola de Frankfurt, que se chama Autoridade e Família. Ele percebe, a partir dessas reflexões dele, ele vaticina que o que acontece, qual é o problema da nossa estrutura social, o problema segundo ele. O problema é que as pessoas aprendem dentro da família a respeitar a autoridade. E que você não vai conseguir quebrar a autoridade enquanto você tiver essa célula, quando você tiver essa unidade chamada família, ensinando as pessoas a respeitar a autoridade. Não estou falando a mãe e o pai que ensinam o filho a não xingar o professor, a respeitar o professor, não. Estou falando que o pai e a mãe são uma autoridade natural para o filho, né? O filho não precisa de ninguém precisa contar para ele que o pai e a mãe são a autoridade, eles estão autorizados a fazer certas escolhas, a seguir certos caminhos, porque eles sabem mais do que o filho. Quando você não romper isso daí, quando você não romper a família, você não consegue varrer do mapa, varrer da mentalidade da sociedade o conceito de autoridade. Então, é um paper assim, quase que as pessoas não dão muita importância, mas que dentro da tradição da Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt não tem grandes livros, ela tem pessoas pesquisando, e aí cada pouquinho eu vou lá, pesquisei, pensei, refleti, faço uma obra de 70, 80 páginas. Depois alguém vai ler a minha obra e vai seguir mais um passo, vai dar mais um passo naquela reflexão, de modo que você tem várias gerações desenvolvendo essa que eles chamam de teoria crítica, né? A teoria crítica que é própria da Escola de Frankfurt do marxismo cultural. Pois bem, ele é editor de um livro chamado A Personalidade Autoritária, que fez muito sucesso nos Estados Unidos. Você tem um outro pensador importantíssimo da Escola de Frankfurt, que foi para os Estados Unidos, que é o autor de Eros e Civilização, é o Herbert Marcuse, e ele ensinava em San Diego. Por que eu coloquei o lugar? Porque é muito interessante quando você vai ver os focos da resistência de 68, maio de 68, você vê que são justamente campi, né, vários campos, o campus de San Diego, o campus de Berkeley, Columbia, em Nova York, são justamente os lugares onde essas pessoas ensinaram, onde elas eram chefes de departamento. Eles conseguiram realmente inocular naquele lugar focos revolucionários. Ele escreve o livro chamado Eros e Civilização. É um livro que faz, grosso modo, uma interpretação marxista a partir de elementos freudianos. Então, a grande libertação para Marcuse não viria do fim da opressão de classes ou do fim da opressão do Estado contra o indivíduo. A grande libertação viria a partir da libertação sexual. Vai ficando mais perto, porque a gente está chegando perto, está ficando quente, né? As coisas ficaram meio avulsas, mas agora esse era o pensador que via a libertação da sociedade sendo imposta e sendo gestada a partir da libertação sexual.
Se não houvesse libertação sexual, não haveria possibilidade para o marxismo. Um terceiro, Theodor Adorno, ele foi vice-diretor do projeto de pesquisas sobre discriminação social em Berkeley. Berkeley, para quem não sabe, é a universidade onde hoje a Butler dá aula. A Butler, aqui muitos devem ter ouvido falar, Judith Butler, é como se ela fosse a neta do pensamento do Adorno, entendeu? E foi desdobrando, ela está lá, ela é como se fosse não a filha, mas a neta do Adorno, né? Ela dá aula na mesma universidade, né? Universidade de Berkeley, onde você tem o principal foco das resistências e das revoltas de maio de 68, justamente se deu nessa cidade. E ele é o autor, eu falei que o Horkheimer era o editor, ele é o autor de A Personalidade Autoritária e de uma escala, sabe, esses testes de revista que a gente costumava fazer. Tem um teste que é muito famoso nos Estados Unidos, que se chama The California F-Scale Test. É um teste para ver se o F aí diz respeito a fascismo, para ver se você é fascista ou não. E daí tá lá, assim, se você respeita a família, se você acha que os mais velhos têm mais experiência e por isso estão mais aptos a dar opinião. Se você marcasse isso aí, tudo é sinal de fascismo para ele. Por quê? Porque eles entenderam que na América, qual era o principal xingamento na América? Era você ser nazista, era você ser fascista. Então eles precisavam xingar as pessoas com esse xingamento. E que tipo de pessoas eles queriam atingir? As pessoas, voltando aqui, que o Horkheimer falava a respeito de autoridade de família. Então, gostou de família, defende família, chama de fascista. Esse, quase que um modus operandi aí, meio que, esse tique nervoso de certas pessoas hoje no Brasil, tem um certo eco das ideias do Adorno. Ele que, entre aspas, ensinou o pessoal a chamar tudo aquilo que você não gosta é fascista. Era mais ou menos isso que ele fez com o F-Scale na Califórnia. Aqui está a Butler, quem não sabe, tem agora, o Adorno morreu, e tem um prêmio, Theodor Adorno. Ela ganhou o prêmio em 2012, né? Aqui está uma notícia dela, ganhou o Adorno Prize. Então, para vocês verem que é a mesma turma, tá? É o mesmo caldo cultural, todo aquilo que a gente ouve de ideologia de gênero, aborto, está umbilicalmente ligado ao momento em que a pílula anticoncepcional foi inserida dentro dos Estados Unidos e depois no mundo inteiro, né? Vou passar aqui. Outro elemento, esse foi o primeiro elemento. Escola de Frankfurt, aí você pega um outro ingrediente para essa salada que a gente está falando de coisas, é a segunda onda do feminismo. Aqui são duas teóricas do feminismo, a Kate Migley e a Firestone. E para essa segunda onda do feminismo, qual era o grande entrave para a libertação da mulher? O fato de que a mulher tinha filhos. Isso era a fonte de escravidão para a mulher. Então ela só poderia se libertar plenamente quando ela não tivesse mais filhos, quando ela pudesse evitar ser fértil. Tem uma outra feminista que também influenciou muito essa segunda onda, que é a Beauvoir, Simone de Beauvoir. Aqui quem tiver interesse, depois eu posso passar essa apresentação, pode pegar esse site aí, que é onde você tem uma entrevista completa da Beauvoir, onde ela fala mais ou menos isso, eu traduzi aqui. Não acreditamos que qualquer mulher deve ter essa escolha. Era a escolha de não ir trabalhar, de poder ficar em casa cuidando dos filhos. Porque pelas tantas a entrevistada pergunta, mas você acha que toda mulher, a mulher tem direito de escolher? Você não acha que se ela quiser ir trabalhar, ela vai trabalhar? Mas se ela quiser ficar em casa, ela fica em casa. Ela tem o direito de querer se dedicar aos filhos e à família.
E aí ela responde isso: não acreditamos que qualquer mulher deva ter essa escolha. Nenhuma mulher deveria ter autorização. É muita liberdade, né? Quando você vê as feministas, são pura liberdade. Nenhuma mulher deveria ter autorização para ficar em casa e cuidar dos filhos. A sociedade deveria ser totalmente diferente. Olha a loucura desse povo. As mulheres não deveriam ter essa escolha precisamente porque, se há tal escolha, a maioria delas a tomaria. Sério que ela acha que a mulher ia preferir ficar em casa cuidando dos filhos do que passar 12 horas por dia tendo que aguentar sapo de chefe, né? Engolindo sapo de chefe, de cliente. Muitas mulheres, se pudessem, fariam realmente essa escolha de cuidar da sua família. É uma maneira de forçar as mulheres em uma certa direção. Ela continua: na minha opinião, enquanto a família e o mito da família, ela chama de mito, e o mito da maternidade e do instinto maternar não forem destruídos, as mulheres ainda serão oprimidas. Ou seja, você precisa esquecer, mulher, você precisa esquecer que você tem um útero e que você tem ovários. Você precisa fazer uma mutilação mental, existencial, e se comportar como homem. Tudo aquilo que nos faz únicas, justamente é aquilo que é rejeitado pelo feminismo. Então você precisa destruir a ideia de que a mulher pode ter filhos. Bom, esse pessoal é o pessoal das ideias, né? Mas a gente sabe que só ideias não te levam muito longe. Pois na década de 50 a gente também tem o pessoal do dinheiro se interessando na questão da pílula. O Conselho Populacional, para quem não sabe, é um órgão criado na década de 50 pelo Rockefeller. Quem aqui já ouviu falar do Rockefeller? Todo mundo, que bom. Está todo mundo estudando a cultura da morte, né? Ele cria, então, o Conselho Populacional com a intenção de controlar o crescimento populacional, de colocar amarras ao crescimento populacional, e ele foca em diversas ações, né? Ele vai criar mecanismos para tentar interferir no debate público a respeito da demografia. Então, primeiro ele cria um monte de pessoas que fazem cursos a respeito de estudos demográficos para que elas possam dar entrevistas, dar palestras, interferir no debate público a favor, em prol do controle populacional. Sobretudo o controle populacional nos países pobres, né? E o Brasil infelizmente, foi alvo desse trabalho. Então você tem esses centros de demografia, eles vão formar pessoas para trabalhar dentro da manipulação da opinião pública. Sabe? Aquele alarmismo de que faltaria comida, se a gente não controlasse a população, ia faltar comida, os pobres aumentariam, ia ter guerras. É tudo isso que é falado por esses teóricos, por essas pessoas que foram colocadas lá para justamente interferir no debate público. Segundo, pesquisa médica, né? O segundo foco deles é a pesquisa médica, e aqui que entra a nossa questão. Foram eles que financiaram o desenvolvimento, as pesquisas da pílula. Ainda na década de 50 você tinha vários estudos, você estava engatinhando. A partir de 53 eles conseguem uma série de testes, eles vão testar, não sei se vocês sabem aqui, mas os primeiros testes com pílulas foram feitos com mulheres de um sanatório nos Estados Unidos. Eles pegaram mulheres doentes, mulheres que não tinham como consentir com aquele teste que estava sendo feito, e foram testar lá nessas mulheres aquela bomba hormonal, que até hoje são as pílulas. Hoje elas ainda são uma bomba hormonal. Imagina na fase de testes há 60 anos atrás, né? Eles foram lá, fizeram esses testes e conseguiram encontrar o que eles tanto procuravam, que era o quê? Um modo de controlar o nascimento populacional, o desenvolvimento populacional mundial.
Então, tiveram essa descoberta técnica, tecnológica, que é a pílula. Em 1960, o FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, libera o uso da pílula. E aí, que agora chega na nossa mais próximo do nosso tema, justamente, o que acontece? Você tem a pílula, é a primeira vez que você pode não ser responsável pelo seu ato sexual, porque o ato sexual não vai gerar vida, né? Você não precisa se preocupar com aquele ato sexual, porque ele não vai gerar vida alguma. O que acontece? Todos esses elementos juntos se reúnem, você joga tudo isso num caldeirão, mexe, e você tem a revolução sexual. A revolução sexual só foi possível porque havia a segurança da pílula a te dar certeza de que aquele ato sexual não geraria vida alguma. Você tem também a pornografia, é mais ou menos desse mesmo ano em que a pornografia é tomada por mera liberdade de expressão nos Estados Unidos. Isso daí é o Hafner, né, que era o dono da Playboy. Então, eles conseguiram vitórias, mais ou menos o que a gente vive hoje aqui no Brasil, com os desmandos do STF, através do ativismo judicial, que eles liberam tudo, né? Liberam aborto, liberam casamento homossexual, tudo através do STF, porque eles sabem que no Congresso eles não conseguem. O Congresso, ele é pró-vida, está blindado. Então eles jogam tudo para o STF. Nos Estados Unidos, na década de 60 e 70, também houve uma grande atividade judicial no campo dos costumes. A questão da impossibilidade de proibição de pornografia, porque a pornografia foi considerada mera liberdade de expressão. A questão do aborto, mais para frente a gente chega no aborto. E esse é o momento, esse é o contexto histórico em que você tem um aumento do uso da pílula. E a igreja precisa se pronunciar. Começa a crescer um burburinho. O que vai fazer? E a igreja ali, precisando dar uma resposta para essa questão da pílula. Você tinha tido, há alguns anos atrás, uma encíclica chamada Casti Connubii, que falava da impossibilidade de você usar métodos que fossem métodos anticoncepcionais, né? Por exemplo, mas estava se referindo a preservativos, a espermicidas e tudo mais. Agora, com a novidade da pílula, a pílula não era algo que estava interferindo no ato sexual, ela interferia no corpo da mulher, né? No ritmo do corpo da mulher. Então, falou assim, não, agora, como é diferente, a igreja precisa se pronunciar. E aí, o que a gente faz? Da década de 60, na década de 50, no finalzinho da década de 50, já começou uma conversa. Começo da década de 60, foi formada uma comissão para estudar essa questão no Vaticano. O pessoal do Conselho Populacional conseguiu colocar pessoas deles dentro dessa comissão papal, e a maioria dos teólogos que compuseram essa comissão papal era uma comissão que foi feita para ajudar o Papa. Então você tinha teólogos, médicos, leigos, né, todos para ajudar o Papa a entender qual posição chegar. Essa comissão, ela fez um relatório, o relatório final dela foi a favor da liberação de pílulas anticoncepcionais, que aquilo lá não seria contra os ensinamentos da igreja. Essa comissão terminou em 66. Aí você deve falar assim, opa, então a gente tá festejando errado, porque 50 anos, então faz 52 anos se a comissão terminou em 66. Gente, o Papa pegou o relatório final dessa comissão e ficou 2 anos sem se pronunciar, sem falar a respeito dessa...
dessa encíclica. Foi uma coisa assim que eu acho que atormentou muito ele. Ele era muito bem quisto pela mídia. E quando você vai ver, ele tinha mais ou menos uma encíclica por ano. Ele tinha assumido em 65, né? 62. Ele tinha 5 encíclicas até 68. Então ele tinha mais ou menos a média de uma encíclica por ano. Teve um dia, isso quem conta é o Padre José, que ele não conseguia dormir. O Papa Paulo VI passou uma noite sem conseguir dormir. Chegou lá no escritório, pegou essa encíclica que já estava feita, já estava escrita a encíclica que ele tinha preparado, mas ele não tinha coragem de assinar. 2 anos se passaram com uma encíclica feita e sem coragem de assinar. Depois de uma noite, eu não sei assim, né, o que deve ter pesado no coração dele, ele foi lá e assinou a encíclica. E aquilo caiu como uma bomba, sobretudo na Igreja do Norte. Eu não conheço os efeitos na igreja aqui da América Latina no momento, mas pelo que eu pesquisei, eu vi assim que a igreja nos Estados Unidos, no Canadá, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, estava contando com o fato de que o Papa ia liberar o uso de pílulas. Um dos argumentos era justamente esse, de que se os esposos pudessem ter menos filhos, eles poderiam se amar mais. A criança incomoda demais, grita demais, chora, fralda. Então, se a gente puder usar os métodos anticoncepcionais para diminuir o número de filhos, isso vai levar a um aumento do amor esponsal. E aí, eis que a encíclica é lançada, é publicada, assinada, dia 25 de julho de 1968. 1968 é impressionante. Quando você lê essas coisas à luz da fé, você veja, o mundo em 1968 estava pegando fogo. E aí você vê uma encruzilhada em que, de um lado, há uma proposta do mundo: revolução sexual, pornografia, Woodstock, Berkeley, contracultura. De outro lado, há a proposta da igreja, que fala: o amor é responsável, o amor se doa, e é por isso que a gente não pode aceitar a pílula. Essa encíclica, um dos que a defenderam, você veja, o Espírito Santo, ele trabalha muito bem. Um dos que saíram em defesa da encíclica, que participaram dos processos de feitura, justamente, então, o cardeal Wojtyła, Karol Wojtyła, nosso Papa São João Paulo II, aqui numa foto. Essa aqui é a capa da Times de novembro de 68. Então foram aí 4 meses depois do lançamento, a Times dedicou uma capa da revista ao Papa Paulo VI. E até então, queridinho da imprensa, sabe? A imprensa estava toda, é um Papa do progresso, um Papa do século XX, um Papa novo. Acabou o namoro da imprensa com ele. A imprensa o atacou de uma maneira assim, bestial. Parecia realmente um inferno se levantando contra Paulo VI. E isso custou muito caro a ele. Isso foi um martírio da parte dele. Porque esse homem ficou tão abalado, gente, que eu falei que ele estava trabalhando mais ou menos uma encíclica por ano, né? Uma encíclica por ano ele lançava. O Humanae Vitae foi a última encíclica dele.
Ele passou mais 10 anos no pontificado e não escreveu mais nada. Foi, de um certo modo, um martírio, aquilo que Bento XVI fala do martírio intelectual, martírio pela verdade, porque ele sofreu muito. Essa capa bem se vê, né? Não dá para ver aqui, mas fala-se de rebelião dentro da igreja. Por quê? Porque algumas conferências episcopais, vou citar aqui, a que, ao meu ver, fez assim, um movimento mais grave, que foi a Conferência Episcopal Canadense, chegou a lançar uma declaração chamada Winnipeg Statement, Declaração de Winnipeg, em que ela falava que os católicos canadenses não estavam obrigados a observar a Alma Vitae. Os problemas são gravíssimos, porque isso daí é cisma, né? Um católico, ele é católico em qualquer lugar. Você é católico na Malásia, você é católico no meio da África, você é católico, você segue as mesmas regras aqui no Brasil, as mesmas regras no México, nos Estados Unidos. Você falar que as regras e que a moral católica dependem de um território, isso é cisma. É um cisma dentro da igreja. E a declaração de Winnipeg dizia justamente isso, que os católicos canadenses, eles não deveriam se ver obrigados a observar a Alma Vitae. Agora, eu não vou entrar aqui é a parte moral, da teologia moral mesmo. E que realmente essa daqui é um dado da revelação, né? Ele ainda ecoa a revelação, porque é o magistério petrino. Eu quero entrar num momento, numa declaração da Alma Vitae, um trechinho dela, que nós católicos abraçamos, mas se você tiver um ateu, um budista, um protestante, qualquer pessoa que leia esse trecho vai necessariamente precisar concordar com o que foi falado nessa encíclica. E também aí ela anuncia o seu profetismo. É esse trecho aqui, ó, trecho da encíclica, em que o Papa fala: os homens retos poderão convencer-se ainda mais da fundamentação da doutrina da Igreja neste campo, se quiserem refletir nas consequências dos métodos da regulação artificial da natalidade. Considerem, antes de mais, o caminho amplo e fácil que tais métodos abririam à infidelidade conjugal e à degradação da moralidade. Não é preciso ter muita experiência para conhecer a fraqueza humana e para compreender que os homens, os jovens especialmente, tão vulneráveis neste ponto, precisam de um estímulo para serem fiéis à lei moral, e não se lhes deve proporcionar qualquer meio fácil para eles eludirem a sua observância. O rapaz, a moça, precisam ficar com, entre aspas, medo de uma relação sexual, porque a relação sexual tem suas consequências. Você tira a possibilidade de consequência, vai virar um desastre. E ele continua: é ainda de recear que o homem, olha lá, habituando-se ao uso das práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chegue a considerá-la como um simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira. Não é mais doação, não é mais entrega, não é mais responsabilidade. Amor é responsabilidade. Quando você risca a responsabilidade, já não é mais amor, é o uso. Você está usando aquela pessoa, pode ser em concordância, ela pode estar concordando, mas você está usando, não deixa de ser uso. Amor pressupõe responsabilidade. Quando você tem filhos, você os ama e você se sente responsável por eles. Quem aqui fala: eu não sou responsável pelo meu filho? Você é responsável pelo seu esposo, pela sua esposa também. E riscar a questão da concepção
num ato unitivo, é você falar, eu te amo, pero no mucho, né? Mas até aqui só, daqui para frente não. Eu me dou por você, mas não por completo. Toque um pedacinho de mim, o meu todo você não tem. Essa a postura de quem abraça a anticoncepção. E era isso que o Papa quis falar. Só que como a gente estava, como eu falei antes, foi uma encíclica ignorada, foi uma encíclica sabotada dentro da igreja. E eu não sei o que aconteceu aqui no Brasil, mas nós como leigos, eu fui descobrir a beleza dessa encíclica muito tempo agora, há pouco, e assim, aos trancos e barrancos, meio sozinha. Eu não tive, na minha catequese, nas minhas formações, nenhuma, um lampejo a respeito da Humanae Vitae. Por isso falei que era tão importante num momento como esse aqui. Eu acho que muitos frutos bons vão sair, porque me parece que o Brasil está descobrindo, de algum modo, a Humanae Vitae aí, nos últimos 15 anos, por aí. Até aqui eu falei do que preparou o terreno da Humanae Vitae e da Humanae Vitae em si. Da agora para frente, eu gostaria de tentar mostrar como o Papa estava certo, como o Papa Paulo VI estava certo, e como esses efeitos que ele previu, que ninguém levou a sério, estão de fato acontecendo. E vai piorar muito mais se a gente não retomar, se a gente não abraçar, se a gente não estudar, se a gente não viver os ensinamentos dessa encíclica. Boa parte do que eu vou falar aqui, eu vou tirar desse livro aqui, tá? Tá ali a capa, Sexo Fácil, a transformação do homem, do casamento e da monogamia. Vou só abrir um parênteses bem pequenininho, muito interessante, porque quem escreve isso aqui é um sociólogo, ele é um sociólogo americano. Essas pesquisas é muito bom você ler essas pesquisas americanas a respeito de comportamento, porque eles têm muito dado. A gente não tem tantos dados, a gente não tem tantas amostras, tantos institutos, porque é muito dinheiro, né, você fazer pesquisas complexas com pessoas. Então as pesquisas americanas, elas nos ajudam muito com isso. E o Mark Regnerus, ele não era católico, ele não fez essa pesquisa porque ele é católico, ele foi lá provar que a encíclica Humanae Vitae estava certa. Nananina. Muito pelo contrário, foi estudando esse tema, foi estudando os efeitos da pílula e da anticoncepção na estrutura, no tecido social, que ele chegou e falou assim, gente do céu, não é que a igreja estava certa mesmo? E começou um processo de conversão. Então ele se converteu por conta do estudo dele, e não o contrário, não é que ele fez o estudo porque ele era católico, tá? Eu gostaria de passar, eu tenho mais quanto tempo de palestra, só para eu saber aqui. 10 minutinhos? Então não. Eu gostaria de passar aquele videozinho, se você puder colocar, é um vídeo, eu brinco que o mundo hoje está numa coisa assim, a situação é a seguinte, você faz um estudo, que aí você condensa o estudo e põe num livro, mas ninguém lê o livro. Aí você tem que pegar esse livro, que já é o resumo do seu estudo, e desenhar. E foi o que o Regnerus fez. Ele tem um instituto, se puder colocar o vídeo, tá sem internet? Então não vai colocar. Depois eu posso passar. O vídeo é justamente ele mostrando como a pílula interferiu nesse equilíbrio de oferta e procura do mercado dos matrimônios, né, nos Estados Unidos. Eu vou mostrar aqui alguns dados. O que aconteceu? Aqui. O que aconteceu com a sociedade americana depois
daí da revolução sexual e depois da pílula, depois de darem as costas, na prática, ao Manevite. Aqui é um gráfico mostrando... isso, melhorou. Pode desligar tudo, tá ótimo. Mostrando o número de pessoas que nunca casaram e os casados nos Estados Unidos. Então você começa na década de 50, né? Olha lá, década... Deixa eu ver o que eu faço aqui. Aqui, ó. Década de 50, né? Você tem um número muito grande de casados e nunca casados, uma coisa meio marginal. Vai, década de 60, década de 70, que é mais ou menos o tempo em que as pessoas vão se acostumando à revolução sexual e ao uso de pílulas. Você tem o quê? Vai começando a diminuir o número de casados e aumentar o número de pessoas que não se casaram. Pessoas sozinhas que não conseguiram formar uma família, ao mesmo tempo em que houve a libertação sexual, né? Até chegar um momento, aqui em 2010, em que há uma intersecção, em que há uma inversão, né? Você vai ter mais pessoas que não se casaram do que pessoas que se casaram em 2015. Aqui, ó, mudou. E por que isso? Desculpa falar isso, mas o sexo ficou fácil, sobretudo para o homem, porque o homem não precisa ter mais nenhuma responsabilidade. Aqui, crianças nascidas fora do casamento, isso aqui é Estados Unidos, tá? Década de 60, 2,3, 30 anos depois da pílula, aumentou 10 vezes, né? Foi para 22. E não deveria ser o contrário, porque a pílula não era para evitar. Mas o que acontece? A pílula tem erros, a pílula tem uma probabilidade de falha. Só que o ambiente de liberação sexual já está criado. E o que acontece? Quando você tem o erro da pílula, você tem uma criança sem pai dentro de casa. Aqui, 2007, eu tenho até medo de olhar, eu não procurei a de 2015 por aí, que a gente deve ter dado já, mas 40% das crianças nascidas fora de um casamento, crianças que não têm a possibilidade de ter um pai e uma mãe, crianças que têm mais chances de ir para o crime, crianças que têm mais chances de se envolverem com drogas, crianças que têm menos condições, porque aquela mãe vai ter que trabalhar muito mais. São crianças que estão... Essas sim são as condições que puxam alguém para a linha da pobreza, porque elas não têm dois adultos que se dedicam a ela. Esse é o problema, né? O que é uma família? São dois adultos que se amam, que se comprometem e que se dedicam aos filhos. Os filhos têm a sorte, têm o privilégio de ter dois adultos zelando pela sua vida. Uma criança que nasce fora do casamento, infelizmente, não tem isso. Tem uma mãe solteira, que vai ter que trabalhar muito, vai ter que encarar toda a situação e a responsabilidade, que não é fácil, de criar uma criança sozinha. Aqui, lares constituídos por casais. Em 74% dos lares americanos eram lares constituídos por casais, ou casais de velhinhos, ou casais recém-casados, ou casais com filhos. 2000 baixou para 53%. 2010 baixou para 48%. Gente, e aqui eu sei que a gente não está falando da questão econômica, mas eu vou citar essa questão. É muito mais difícil você progredir financeiramente vivendo sozinho. Uma casa onde você tem um esposo e uma esposa, você tem duas pessoas se ajudando mutuamente.
Não precisa ter duas rendas, que muitas vezes um deles não trabalha, mas tem duas pessoas se ajudando. 48% só dos lares hoje tem o privilégio de ter dois adultos numa aliança para a vida inteira, se ajudando mutuamente. Quem aqui, eu sei que está aqui o meu primo veio aqui ver, ele está aqui estudando em Curitiba, mora numa república. É você que vai ter sua comida, é você que lava sua louça, é você que lava sua roupa, é você que tem que colocar comida na geladeira. Aquelas atividades que um casal se complementa, um faz uma coisa, outro faz outra, você faz alguma coisa por outro e um outro se sacrifica por você, essa realidade está aos poucos morrendo. Vai chegar um dia em que vai ser só você e o seu gato. Você vai achar que é demais ter gato, vai ser só você e sua samambaia. Isso é uma tristeza sem fim. E é justamente isso que o Conselho Populacional quer. Ele quer que você não se envolva com ninguém, que é para você não ter essa ideia besta de querer ter filho desse alguém e aumentar a população no mundo. Passa a sua vida inteira consumindo, trocando de celular a cada 6 meses, trocando de carro a cada 1 ano. É para isso que você foi feito. Para consumir. Quando você chegar lá pelos seus 60 anos, se você não puder mais produzir e consumir, sei lá, a gente eutanasia você. Porque daí você vai ser um velho que não vai servir para nada. Só vai dar trabalho. E não vai ter ninguém para te cuidar. Porque você passou a sua vida inteira sem querer cuidar de ninguém. Um outro fenômeno muito interessante com a pílula é esse. A culpa pela gravidez, as relações pré-maritais, passa a ser cada vez mais da mulher. Vocês já perceberam isso? Há 70 anos atrás, o homem engravidou a mulher, o que acontecia? Tem que casar. Por quê? Você acha que o pai da menina vai correr atrás? Bom, às vezes corria. Mas a sociedade olhava para aquele homem que engravidou aquela moça e a abandonou como uma pessoa que o quê? Que não foi capaz de arcar com suas responsabilidades. Ele era menos homem por isso. Era uma questão de hombridade e de respeito dele dentro da sociedade, que ele assumisse essa responsabilidade. Hoje, quando acontece de uma mulher engravidar, sempre era o quê? Nossa, mas ela não se cuidava? Toda a responsabilidade está no colo da mulher. Ah, foi golpe. Juro que eu acho que em 2018 todos os homens sabem o que acontece quando você se engaja no ato sexual. Essa responsabilidade que antes era do homem e que fazia com que ele tivesse que assumir, tivesse que casar, ela foi aos poucos sendo diluída e colocada toda no colo da mulher. Por que você não se cuidou? O se cuidar, o prevenir, que foi vendido primeiro como uma liberdade da mulher, agora é uma obrigação da mulher. Você é obrigada a se cuidar, entre aspas, que é a entupir seu corpo de hormônios, fritar os seus ovários, aumentar em 5, 6 vezes a possibilidade de você ter câncer, para o homem poder ter uma relação sexual tranquilo, sabendo que não vai ter responsabilidade nenhuma para bater na porta dele daqui a 9 meses. A liberação de 40, 50 anos atrás virou isso hoje. Aí aqui é muito interessante, porque tem um estudo, sociológico muito bem fundamentado sobre o que eles chamam de shotgun marriages, que são esses casamentos feitos às pressas porque a moça engravidou, né? Aí está aqui um trechinho eu peguei e traduzi aqui, uma tradução livre, vocês me desculpem por algum erro. Por exemplo, Hub, que é o pesquisador que estudou a classe trabalhadora de brancos em São Francisco no final dos anos 60, descobriu que o namoro foi breve. Geralmente, quando havia esse
esse shotgun marriage era porque o namoro tinha sido breve e tinha tido uma atividade sexual pré-marital antes do casamento. Um dos seus entrevistados expressou o assunto de forma sucinta e sem sombra de dúvida, do modo com que muitos costumes sociais são inquestionavelmente observados. O que ele falou? Olha, se uma menina engravidasse, você se casava com ela. Não havia escolha. Então eu me casei com ela. Era assim, até você ter a pílula. Mas quando você insere a pílula nessa equação, o homem pode se ver livre da responsabilidade dele. Por quê? Porque se presume que aquela gravidez só aconteceu por culpa de quem? Por culpa da mulher. Então, se é culpa da mulher, ela que assume as consequências. Tudo isso junto acaba nos deixando como hoje? Década de 90, tá? Eu sei que a gente poderia se alongar mais, mas realmente essa é uma visão introdutória. Depois, eu acho que vocês mesmos podem começar estudos, se aprofundar em temas para entender com mais profundidade todos os efeitos dessa questão do abuso da pílula. O que a gente tem agora? Década de 90, anos 2000, em que você assentou o efeito da pílula. Você já tem 3 gerações acostumadas com a ideia de que você pode ter o ato sexual e fugir das consequências dele. Mulheres mais tristes do que nunca. Esse aqui também é um estudo clássico nos Estados Unidos, ele é muito citado, tá? Ele fala que os declínios relativos da felicidade feminina erodiram uma diferença em que as mulheres na década de 70 geralmente relatavam maior bem-estar subjetivo que os homens. Até a década de 70, as mulheres se diziam felizes num índice maior do que o índice dos homens. A partir da década de 70, a mulher vai diminuindo, a ponto de, hoje em dia, os homens terem um maior nível de felicidade. Claro, porque está muito fácil para eles, né? Eles podem fazer tudo, eles não precisam mais arcar com consequência nenhuma. O que o feminismo, depois de falar para você que a liberdade é trabalhar 12 horas por dia dizendo amém para um chefe, ou que você se entupir de pílulas durante os seus 20 anos de idade fértil, não tem problema nenhum. O que acontece? Começa a aparecer mulheres, coitadas, mulheres que realmente sentem que aquilo ali foi uma negação da natureza delas, e elas não têm nem por onde começar, elas tateiam no escuro, e nisso a igreja precisa ajudar, precisa levar essa voz profética para fora, porque há muitas mulheres sofrendo por conta disso. Estão tristes, estão depressivas. E isso aqui eu tirei, uma foto que eu tirei de uma revista feminina, mesma revista, nova Cosmopolitan, mesma revista que passou 30, 40 anos falando que você tinha que ter uma carreira, você não precisava casar, você não precisava de homens, você tinha que tomar pílula, você tinha que focar na carreira, focar nas suas realizações profissionais, viajar todo ano, aquela história toda que a gente já conhece nessas revistas. Aí ela faz uma reportagem assim, como se ela não tivesse culpa de ter influenciado a cabeça das mulheres. Vai para a geladeira. Quando é hora de congelar os ovos e quanto você vai gastar? O desejo de ser mãe existe, mas o parceiro não. Ou você sente que está chegando no ápice da carreira profissional e não pode parar. Ou os dois. Que vida triste, não? Talvez seja a hora de pensar em congelar seus ovos. Olha a solução que eles encontram. Não é você repensar a vida. Não, congela seus ovos. O ideal é que a mulher faça isso entre 30 e 35 anos. Recomenda especialista em reprodução. Feito na clínica, o procedimento custa em média R$13 mil. R$13 mil. Gasta-se ainda entre 5 e 7 mil com medicamentos que controlam a ovulação. Gente, isso aqui é uma bomba de hormônios no seu corpo. Eu quero esperar daqui a 30 anos os estudos ligando terapia de hormônio
com o aparecimento de câncer de mama. Vai aparecer esses estudos. Porque a comunidade médica sabe que há uma probabilidade muito maior de você desenvolver certos tipos de câncer quando você faz esse negócio aqui, quando você injeta o hormônio feito uma maluca. Já a manutenção dos óvulos congelados custa $1.000 por ano. Então, olha só, passaram décadas pregando revolução sexual, pregando fim da família, pregando que você não dependa de ninguém, que você não forme alianças com ninguém, que você não se doe por ninguém. E aí, no fim, o que a revista te oferece? Que você gaste aí mais uns R$30 mil, se quiser, para congelar os seus óvulos. Triste demais, é triste. Eu fico realmente assim muito desesperada, porque eu tenho amigas nessa condição de questionar por que eu estou chegando até aqui. Aqui, uma outra capa da Marie Claire, eu mesmo que tiro as fotos, eu estou às vezes na fila do mercado e eu me deparo com essas. Eu falo assim, não acredito o grau de cinismo desse pessoal. Então eu tenho que tirar foto para registrar. Olha só, elas pagam, elas mandam. Mulheres bancam garotos em troca de amor e sexo. Oh, nossa, parabéns para você. Quanto empoderamento. Vocês conseguem imaginar o contrário? A gritaria que ia ser se fosse: eles pagam, eles mandam. Homens bancam garotas em troca de amor e sexo. As feministas vão ficar loucas. Onde já se viu a objetificação da mulher? Agora elas querem vender um caso crônico de carência e de solidão como se fosse uma vitória para as mulheres. O homem vai procurar uma prostituta sabendo que aquilo lá é uma derrota para ele. O feminismo quer enfiar na cabeça da mulherada que pagar para um garotão, para você ter, em troca de amor, não, em troca de ele fingir que te ama, porque amor não se compra, né? Então, em troca de fingimento de sexo, e elas acham que isso aqui é a vitória. Eu vou passar aqui, não é? Eu falei aqui até agora de alguns aspectos que estão ainda na esfera moral, na psicológica e também na social. Tudo isso aqui tem um impacto na questão econômica também. Eu tenho 10 minutos, eu vou fechar aqui. Eu quero mostrar para vocês o índice de fertilidade do Japão, tá? Tá 2,2. Olha que interessante, sabe por que tem esse... Eu fui estudar esse gráfico e fiquei espantado. O que aconteceu? Aqui é 1966, que baixou tanto assim, né? Será que, sei lá, aconteceu alguma coisa na água do Japão? Sabe o que aconteceu, gente? Aqui no Japão, eles têm aquele sistema de o ano do macaco, o ano do tigre, sabe? E aí, quem nascesse na década em 1966 era uma espécie de maldição. Então, vocês estão vendo que tem essa descida enorme aqui. Olha como saiu daqui em 65 para 66 aqui. Abortaram muito no Japão em 1966, porque não queriam ter um filho, porque era mau agouro ter um filho nascido em 1966. Depois se estabiliza um pouquinho, mas ó, estabilizou aqui em 75, aí aqui, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo, aqui, 1,4, e assim vai continuar, tá? Você não recupera mais. Em termos humanos, o mínimo que você precisa é em 2,1, 2,2, que é para que o casal reponha os dois, né? Você tem que ter no mínimo 2 filhos por casal, para repor o pai e a mãe. Quando eles falecerem, sobrou 2 filhos. O Japão está em 1,4. Então eles estão ficando assim, ó. Deixa eu ver se não. Calma aí, eu vou voltar aqui. Eles estão ficando cada vez mais com pessoas velhas e sem filhos. E pessoas velhas que não tem mais ninguém para cuidar deles. E está acontecendo um fenômeno
muito triste no Japão, chamado Lonely Death. São as pessoas que morrem e que ninguém sabe que morreu. E aí o fenômeno está tão grande que estão criando empresas especializadas em limpar a casa desses lugares, dessas pessoas que morreram e que ficaram lá assim, não tinha ninguém que visitasse, ninguém que ligasse, ninguém que fosse ver. Essa pessoa morreu e ficou lá. Então é muito mais comum, por exemplo, eles descobrirem no verão. Por quê? Porque é como quando começa um mau cheiro, aquele corpo lá se decompondo, né? Pessoas, às vezes, está tudo em débito automático, né? Todas as contas em débito automático, e só descobrem que aquela pessoa morreu quando acaba o crédito na conta bancária, que aí vai lá a conta de gás, a conta de luz cobrar e descobre que aquela pessoa está morta. Então está acontecendo isso aqui, o crash na população japonesa causa severos custos sociais. Olha aqui, ó, essa é uma das empresas que eu falei responsáveis por esse serviço de ir lá nas casas e limpar, né? Porque você tem uma casa com cadáver e você tem todas as roupas, louças, móveis, tudo aquilo lá que você precisa retirar do lugar, porque não tem mais ninguém. Olha que tristeza, não tem mais ninguém para assumir aquela herança. Você não deixou rastro na terra. Aqui, as 2 últimas décadas deram a origem ao fenômeno da morte solitária, em que idosos sem filhos morrem sozinhos em suas casas sem que ninguém saiba. Normalmente, seus corpos são descobertos depois que seus vizinhos percebem mau cheiro, mas alguns não são encontrados até anos mais tarde, uma vez que suas contas bancárias só são encontradas quando as contas bancárias secam, né? Com 4.000 mortes solitárias todas as semanas, gente, eu não estou falando de uma ou duas, 4.000 mortes solitárias por semana. Existem agora milhares de empresas em todo o Japão especializadas em limpeza de morte solitária, esfregando casas vazias de infiltração de corpo, porque é o chorume, né? É aquele que sai do corpo, aqueles líquidos do corpo, que você precisa de uma limpeza própria, e outros vestígios de decomposição, ao mesmo tempo em que recolhe as posses dos mortos para reciclagem ou venda. Aqui, ó, vocês estão vendo? O corpo foi encontrado nesse futon, né? O futon é uma espécie de edredom japonês, edredom, tapete. Então o corpo foi encontrado e aí, ó, acabou, né, passando até pro chão, pro piso. Então tem essas empresas agora especializadas em fazer esse tipo de limpeza. Por quê? Porque a revolução da década de 60, a pílula, o aborto, fez com que essas pessoas escolhessem essa vida. É muito triste. E aí, voltando para a questão, o Japão, aqui, ó, o pico da razão entre PEA e não PEA. PEA é a população economicamente ativa, né? O pico do Japão aconteceu aqui, ó, década de 90 ainda. Então, era onde você tinha um monte de gente trabalhando, dividido pelos que não trabalham. Da década de 90 para frente, está decaindo. É muito interessante, porque é quando eles começam a pegar japoneses aqui do Brasil. O fenômeno dos decassegues, dos japoneses que saem do Brasil, na verdade, uma tentativa de resposta a isso aqui, ó, a essa decadência. Quando falam na TV que o Japão está em crise, esqueçam, crise não é a palavra correta. O Japão está em decadência. Por quê? Porque foi uma nação que escolheu não ter mais filho. Tá? Escolheu não ter mais filho. Ó, vai chegar um momento que você só vai ter praticamente velhos. O Japão, gente, até 2030, em 2030, vai se vender mais fralda geriátrica do que fralda de bebê no Japão. É um dado aterrorizador, mas é o que vai acontecer. Esse pico interessante também da China, olha, a China, você vê que tem esse pico aqui que está acontecendo agora, e aí depois cai. Por que cai de um jeito tão abrupto? Por causa do controle do filho único na China, né? A China armou uma arapuca, porque ela achava que se ela controlasse o número de população, ela ia ser rica. Muito pelo contrário.
vai chegar no pico aqui, e o controle de população que a China fez com o filho único, com tudo mais, vai fazer com que a China despenque de uma hora para outra. Então, eu não vejo, geopoliticamente falando, a China como um grande ator aí internacional nos próximos 40 anos. Por quê? Porque eles disseram não à vida. Quando uma nação se vira, quando o Império Romano caiu, porque disse não à vida. O Japão está caindo e a gente está acompanhando essa queda porque deu as costas para a vida. E aí, quando a gente leva tudo isso em conta, inclusive questões econômicas, a gente consegue reconhecer o valor, o tesouro que foi a proposta de amor da Humanevite para a sociedade, para o mundo, não só para a igreja, para o mundo no século XXI. Eu termino aqui, depois de falar de tudo isso, economia, sociologia, psicologia, realmente assim, eu lendo e vendo essas coisas, eu me lembrava, ressoava esse versículo no meu coração: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão dadas em acréscimo. A prosperidade, a felicidade, tudo isso vem se você primeiro fundamentar a sua vida realmente na busca do reino de Deus. E eu acho que um pouquinho do que eu quis apresentar aqui hoje é mostrar como que a negação dos ensinamentos da Humanevite só trouxe tragédia para o mundo. Tá bom? Eu agradeço, não sei se eu passei do tempo, agradeço a vocês pela atenção.